Luck é um mago emo que derrota o Rei Demônio e salva o mundo, mas, quando todos pensam que ele morreu, ele aproveita para viver uma nova vida, buscando aventuras e derrotando vilões. Nossa história começa logo após Luck, o herói Eric e o guerreiro Goran derrotarem o exército demoníaco após uma longa batalha que durou anos. Eric está aliviado por voltar para sua família e seu filho recém-nascido, enquanto Goran finalmente reencontra sua filha. Luck comenta como é triste para as famílias esperarem tanto, reafirmando que prefere ficar solteiro. Mas Eric e Goran dizem que ter uma família é uma grande motivação, incentivando-o a arrumar alguém e ter filhos. De repente, eles sentem uma horda de demônios se aproximando e percebem que a batalha não acabou. Luck decide enfrentá-los sozinho e manda os outros fugirem, sabendo que eles estão exaustos. Quando eles protestam, Luck usa um feitiço de terra para bloquear a saída e garantir que ninguém interfira. Eric e Goran se recusam a sair, mas Luck lembra que eles têm famílias esperando, acrescentando que eles se tornaram sua família, o que o motiva a lutar. Com o coração pesado, Eric e Goran aceitam seu sacrifício e imploram para que ele não morra. Luck avança contra os demônios sozinho. O tempo passa e ele enfrenta uma general demônio que usa o toque de drenagem para sugar seu mana. Luck revida usando o mesmo toque nela, fazendo-a gritar enquanto sua energia se esgota, revelando que sua habilidade de aprendizado permite copiar qualquer feitiço. Isso recupera seu mana e saúde. Então ele pega a espada da general e avança contra o resto do exército. Ele luta contra milhões de demônios, perdendo a noção do tempo, até usando um feitiço de manequim para manter o corpo lutando enquanto dorme. Após massacrar mais demônios, ele bloqueia um ataque repentino e poderoso. Para sua surpresa, o Rei Demônio se recuperou em apenas alguns dias desde a última batalha. Para evitar a magia de fogo do rei, Luck parte para o combate corpo a corpo e tenta usar o toque de drenagem, mas o rei bloqueia com um feitiço, empurrando-o. Luck sente seus ferimentos e sabe que precisa se recuperar. O rei balança sua espada amaldiçoada, destruindo a arma de Luck, mas ele não se desencoraja. Sabendo que é um mago, ele continua avançando. Ele conjura um feitiço de fogo do inferno para encurralar o rei e insiste com o toque de drenagem. Isso força o Rei Demônio a escolher entre ser queimado ou ter sua força vital drenada. Após horas de luta, Luck vence, pega a espada do rei e comemora. Ele escapa da fenda dimensional, percebendo que perdeu seu cartão de aventureiro, roupas e riquezas, tornando-se um mendigo. Sem ter para onde ir, ele caminha até a capital real, mas fica confuso com as mudanças no local. Ao passar pelos guardas, eles o param, mas em vez de prendê-lo por atentado ao pudor, eles lhe dão roupas, o que Luck agradece. Ele vai até a casa de Goran, que agora é uma mansão enorme, mas a segurança se recusa a deixá-lo entrar. Luck tenta revelar sua identidade como Mago Luck, mas o guarda o repreende por tentar se passar por outra pessoa e manda ele ir embora. Luck muda seus planos e vai até a Guilda dos Aventureiros para tirar um novo cartão. No caminho, ele passa por uma estátua de um mago bonito que ele não reconhece. Ele pergunta a um civil quem é. O homem fica chocado por Luck não saber, mas, vendo sua aparência, assume que ele é um caipira. Ele explica que a estátua representa o grande mago Luck, que se sacrificou para salvar o mundo dos demônios há 10 anos. Chocado ao saber que lutou por uma década, Luck corre para a guilda em busca de informações. Os outros aventureiros não o reconhecem e tentam brigar, mas Goran aparece de repente. Com lágrimas nos olhos, Goran abraça Luck e o leva para um lugar privado, chocando a multidão. Goran continua abraçando Luck, feliz por seu retorno após 10 anos. Ele dá um prato de comida a Luck, que come avidamente após lutar de estômago vazio por uma década. Goran retira o prato, lembrando-o de ir devagar com comida sólida após um longo jejum, e ordena que seu mordomo traga mingau de arroz. Enquanto discutem como ele sobreviveu, Luck explica que aprender o toque de drenagem fez a diferença. O mordomo volta com o mingau, mas revela ser Eric, que não via a hora de ver o amigo. Eric abraça Luck aos prantos, grato por seu amigo ter sobrevivido. Eric e Goran notam que enquanto envelheceram, Luck rejuvenesceu. Ao se olhar no espelho, ele confirma. Conclui que foi por absorver a energia do Rei Demônio. Saber que Luck venceu o Rei Demônio os choca. Eric diz que o reino se preparou por uma década para o retorno dele. Agora, precisam recompensar o herói. Goran concorda. Luck se surpreende ao saber que Eric virou rei após o anterior abdicar. Goran é o grão-mestre da guilda, e Luck, o grande sábio e arquiduque. Sobre a estátua, dizem que o escultor fez uma versão bela baseada neles. Luck decide que o mago Luck deve ser esquecido para um recomeço. Ele recebe um novo cartão de identidade como Loki, guerreiro rank F. Goran pergunta se ele ficará entediado com inimigos fracos, mas Loki diz que já lutou demais.
Uma garota observa tudo. Depois, na guilda, ele pede a Aaron uma missão de goblins. Ela insiste que ele entre em um grupo por ser novato. 2 aventureiros Rank F o convidam e Aaron aprova. Eles são Ginny, arqueira, e Ariel, mago. Locke diz ser espadachim. Viajam até o habitat dos goblins. Pelas pegadas, Ginny conclui que são 10. Locke admira seu talento, mas nota sua inexperiência ao ignorar outros monstros. Ele decide não avisar, mas promete protegê-los. Acham o covil numa mina. Locke assume a frente e ordena que guardem energia. Ele brutaliza os goblins, mas há mais de 10. Exaustos, Ariel sugere recuar, o que Locke aceita. Ouvem um grito e encontram um Lord Goblin. Locke estranha a presença dele ali. De repente, uma garota esquilo ataca o monstro. Ela manda todos fugirem. Locke ordena o mesmo aos novatos. Ariel obedece e Locke o elogia. Ele observa a luta de perto, irritando a garota, e avisa que a espada dela vai quebrar. A espada dela é arremessada. Locke intervém e diz que derrotará o Lord Goblin sozinho. O monstro ruge, mas Locke, irritado, o fatia facilmente, chocando a garota. Ela se apresenta como Saya, da tribo Beeskin. Surpresa por ele ser Rank F, ela aceita. Saya é Rank B e pede desculpas pela grosseria, mas Locke a elogia por cuidar dos novatos. Ele pergunta o que há mais fundo. Ela se recusa a falar, mas ele insiste, forçando-a a revelar que enfrentam um Lorde Vampiro. Locke pergunta se ela dá conta. Saya sabe que é perigoso, mas não volta atrás. No caminho, ela conta que sua tribo caça vampiros, mas seu pai, o chefe, foi ferido e um escapou. É uma falha da tribo. Como filha do chefe, ela quer honrar sua tribo. Locke pergunta se aceitar ajuda diminuiria a honra. Ela diz que não, então ele oferece sua espada, dizendo que luta bem sem ela. Cia não acredita, mas ao vê-lo esmagar goblins com as próprias mãos, ela não tem escolha. Ela não sabe que ele é um mago que lutou contra demônios por 10 anos. Ao chegarem ao covil, encontram o Lorde Vampiro, e Cia jura derrotá-lo para restaurar a honra de sua tribo. O vampiro ri, zomba do pai dela e ameaça drená-la. Ao ver Locke, ele percebe que é humano. Ele diz que seu feitiço de servidão não funciona em feras como Cia, mas funciona perfeitamente em humanos. Ele usa o feitiço em Locke, tornando-o seu servo. Cia se culpa, mas Locke dá um soco no Lorde Vampiro, revelando sua alta resistência mental. O vampiro diz que nenhum humano resiste, mas Locke zomba, dizendo que ele nem deve ser um Lorde Vampiro de verdade. Irritado, o vampiro ataca, mas Locke rebate tudo enquanto provoca. Locke usa sua magia para se mover rápido e ativa seu toque de drenagem, fazendo o vampiro sentir o que é ser drenado. Desesperado, o vampiro tenta fugir, mas Cia usa a espada de Locke e o derrota, reduzindo-o a pó. Cia elogia a espada, sentindo um poder insano nela, o que deixa Locke nervoso, pois ele não quer que ela saiba que é a lâmina amaldiçoada do Rei Demônio. Ela pega o Medalhão das Cinzas, explicando que é onde lordes vampiros guardam maldições. Locke não reconhece o item, achando que os vampiros mudaram muito. O vampiro moribundo diz que o medalhão abrirá um portal dimensional para libertar incontáveis demônios e deuses sombrios. Locke lembra que o Rei Demônio fugiu por um portal, forçando-o a segui-lo, o que o deixou preso por 10 anos sem ajuda. Com isso, Locke corta o medalhão ao meio e absorve a maldição em sua espada. O Lorde Vampiro se choca ao ver a espada do Rei Demônio, e percebe que Locke é o grande sábio. Locke o elimina, mas Cia ouve tudo e finge que não. Na saída, Cia chama Locke pelo nome real. Ele responde, revelando sua identidade, e pede que ela guarde segredo, ao que ela concorda. Eles voltam à guilda e entregam as gemas a Eron, que se desculpa por não avaliar bem a missão. Ariel e Ginny agradecem à estátua do grande sábio Luck pela proteção, enquanto o próprio Luck tenta não se sentir constrangido. Os novatos saem e Cia sugere que Luck avise Goran sobre os Lordes Vampiros. Para ajudar, ela dá a Luck metade do medalhão como prova para convencer Goran. Mais tarde, Luck encontra Goran, que está chateado por ele ter sumido por 3 dias. Luck explica sobre o medalhão e como os demônios eram apenas a primeira fase para esconder os verdadeiros inimigos, os deuses sombrios. Goran pega o medalhão para investigar e agradece Luck por proteger os novatos. Luck vai dormir e encontra uma garota loira que sai irritada. Goran revela que é sua filha, Shelise, que o evita por ele não aprovar sua decisão de ser aventureira. Goran pede que Luck fique de olho nela, já que ele não pode sempre vigiá-la. Na manhã seguinte, enquanto Luck toma café, Shelise o confronta sobre sua identidade. Para surpresa de Luck, ela não acha que ele é o grande sábio, mas sim o filho ilegítimo de Goran. Luck nega, mas Shelise não acredita, e lista 3 motivos. Primeiro, que Goran esperou a esposa viajar para convidá-lo. Segundo, que Goran tem estado muito feliz ultimamente.
Terceiro, que Goran ficou preocupado durante os 3 dias em que Luck sumiu. Luck percebe que a família de Goran está em crise, e o mordomo o encara, pedindo que resolva o mal-entendido. Luck diz a Shelise que Goran só estava preocupado com um velho amigo de aventuras. Mas Shelise conclui que Luck é seu irmão mais velho. Quando ele tenta explicar, ela insiste em ser sua irmã mais nova. Ele tenta mostrar seu cartão de aventureiro para provar que não é da família. Ela entende errado e acha que Goran se recusa a reconhecê-lo, prometendo ajudar. Cansado, Luke mostra seu verdadeiro cartão de aventureiro, revelando quem ele realmente é, deixando-a chocada ao descobrir que ele é o próprio grande sábio. Mas, com essa informação, ela entende tudo errado de novo e conclui que o grande santo é seu irmão mais velho, até dizendo que a estátua dele parece com Goron. Depois de muito discutir, ela finalmente entende a verdade e pede desculpas, o que mostra a Luck porque Goron não quer que a filha seja aventureira. Mas ele vê que ela tem força de vontade e decide deixá-la ir junto, sabendo que ela iria de qualquer jeito. Eles não foram fundo na floresta, brincaram em fontes e falaram com civis sobre avistamentos de monstros. Mas Luck lembra Shelise que eles estão em uma missão de Rank E, o que significa que não deveria haver vítimas humanas, o que não faz sentido com um dragão por perto. Luck já sabe o motivo, mas deixa Shelise pensar, e ela conclui que o monstro é apenas uma ilusão mágica. Eles vão até onde o monstro deveria estar, e para surpresa deles, um dragão aparece. Shelise fica apavorada, mas Luck garante que é uma ilusão e que ele sente que não é um dragão real. Ele a incentiva a lutar, e ela avança contra o dragão com sua espada. Luck observa tudo. Ele fica impressionado ao ver Shelise em ação, acreditando que ela é realmente uma aventureira de rank B. Ele então foca no dragão e percebe que é uma ilusão de alto nível criada por uma quantidade imensa de mana, capaz de bloquear e contra-atacar os golpes de Shelise, fazendo parecer real. O dragão queima Shelise, e com ela fora de combate, Luck intervém. Usando seus feitiços, ele ataca o dragão e o absorve com seu toque de drenagem. Ele diz para Shelise parar de rolar no fogo imaginário e ensina que ataques físicos não funcionam contra ilusões. Ela pergunta como derrotar uma, e ele diz para encontrar quem a conjurou. Ele se vira para a floresta e ordena que o conjurador apareça. Ele tenta argumentar, dizendo que sabe que ele não quer causar mal e que criou a ilusão para manter as pessoas longe de algo. Como não há resposta, Luck avisa que, se ele não sair, a guilda enviará outra pessoa para caçá-lo. Nesse momento, um portal se abre e o conjurador sai, revelando ser um demônio, o que Shelise logo antagoniza. Mas Luck elogia o conjurador, dizendo como sua ilusão é incrível, e se apresenta. Shelise pergunta se ele não é mau, e Luck explica que é um equívoco achar que demônios são maus, quando na verdade são seres poderosos que odeiam lutar. O conjurador se apresenta como Luciara e leva a dupla até o que ele escondia. Luck pergunta por que ele confia nele, e Luciara diz que acredita que Luck é um feiticeiro forte que não usa a força. Luciara os leva a uma ruína antiga, e lá dentro, Luck e Shelise ficam chocados ao encontrar uma galinha sendo adorada por ele. O demônio explica que a galinha é um ser chamado Girbega Exaltado, o Serafino. Quando Shelise a chama de galinha, Luciara não aceita e insiste que chamem de Serafino. Ele revela que o Serafino é adorado por sua tribo há muito tempo e que é capaz de impedir que uma fenda dimensional se abra, o que Luck sabe que muda tudo. Luciara revela que sua tribo foi atacada por vampiros, sobrando apenas ele para proteger o Serafino. Luck pergunta por que ele se esconde no templo, e Luciara explica que sua tribo acreditava que o templo tinha uma barreira, que Luck verifica não existir. Após saber disso, Luck mostra a espada do Rei Demônio e revela sua verdadeira identidade como o Grande Santo Luck. Ele diz a Luciara que quer proteger o Serafino e jura que ele será salvo, sabendo que tem o poder de salvar o mundo. Luck agradece a Luciara e sua tribo por protegerem o Serafino em prol da segurança mundial. Ao ver o Grande Santo agradecendo, Luciara se emociona, orgulhoso de que o Serafino que sua tribo morreu protegendo salvará o mundo. Na saída do templo, eles são emboscados por 3 vampiros que Luck sabe que visam Luciara e o Serafino. Recusando-se a permitir, Luck usa sua feitiçaria e destrói os vampiros, enquanto um deles observa. O vampiro covarde tenta fugir e se transformar, mas o Serafino cacareja alto, e o som transforma o vampiro em cinzas. Shelise fica em choque, e Luciara explica que diante do poder do Serafino, nada pode existir durante uma transformação. Eles voltam para a cidade real e encontram Cia, que tem notícias urgentes para Luck. Ele a leva para um local privado, e ela informa que um Lorde Vampiro está liderando os ataques. Ao ouvir isso, Luck percebe que enfrenta problemas, pois um Lorde é o rei que controla os Lordes Vampiros. Cia informa que seu pai ainda está ferido e acamado, fazendo sua tribo perder o líder.
Por isso, eles decidiram caçar e atacar os Lordes Vampiros, o que assusta Cia, sabendo do risco de sua tribo ser dizimada. Luck entende que Cia precisa de ajuda, mas ela diz que há algo mais importante a fazer antes da caçada. Luck se pergunta o que seria, mas Cia informa que sua tribo prioriza encontrar uma galinha mágica capaz de fechar fendas dimensionais. Tudo se conecta, e Cia fica convencida de que Luck acha que sua tribo é idiota por focar em uma galinha frita. Em vez de explicar, Loki ouve alguém na porta e abre, revelando Chalice, que espionava. Ela tenta inventar uma desculpa, mas acaba pedindo desculpas, e Cia perdoa se ela ficar de bico fechado. Lushira entra com o Serafol. Loki apresenta a galinha poderosa a Cia, que se surpreende por já a terem em mãos. Agora só resta derrotar os Lordes Vampiros. Ao verem os locais suspeitos, Chalice se empolga, achando que vão para a guerra contra os vampiros. Porém, Luck diz que ela não irá. Quando ela pergunta o motivo, ele mente, dizendo que precisam de sua guerreira mais forte na mansão para proteger a galinha. Chalice acredita e aceita. Goran chega e ela vai cumprimentá-lo. Gora entra direto e agradece a Loki por cuidar de sua filha. Loki diz que ela é uma guerreira fantástica, o que deixa Goran feliz. Chalice volta e, ao ver o pai, pede desculpas por como o tratou. Goran pergunta se foi por ele ser contra ela ser aventureira, mas ela diz que não, e sim porque achava que ele tinha um filho ilegítimo e que Luck era seu irmão. Goran pergunta se ela se comportou, e ela foge. Goran pede desculpas a Loki pelo comportamento dela. Luck lembra como Goran o incomodava. Goran teme que a filha encontre algum pervertido, mas Loki promete cuidar dela, ganhando um abraço choroso. Chalice volta, vê os dois próximos demais, entende tudo errado e lhes dá privacidade. Uma hora depois, eles esclarecem o mal-entendido, voltam ao assunto principal, enfrentar os Lordes Vampiros e proteger a galinha. Se avisa que se os Lordes pegarem o sangue da galinha, o amuleto abrirá uma fenda dimensional, pois o sangue é sagrado. Isso confirma que a galinha não pode ir à batalha. Goran sugere pedir ajuda a Eric. Loki concorda em deixá-la no palácio. Goran envia uma mensagem. Horas depois, eles chegam ao palácio e Midis serve chá, deixando Cia nervosa. Loki fala de Eric com Goran, que diz que ele priorizou o conhecimento e tem 2.000 aprendizes. Eric aparece com as filhas, Charlotte e Mary, ansiosas para conhecer o grande sábio. Loki vê que Mary carrega um livro sobre ele. Todos dizem ser fãs do livro, até a galinha, que o vê como herói. Mary acaricia a galinha, que gosta. Charlotte, um pouco receosa de ser bicada, acaba fazendo carinho também. Goran manda Chalice brincar com as meninas. Após saírem, Eric agradece Goran por permitir que elas conhecessem Luck. Eric explica que só pôde ser pai e voltar em segurança por causa dele. Goran concorda, dizendo que só viu Chalice crescer pelo sacrifício de Loki. Eric diz que todos no continente são gratos. Loki fica feliz, mas acha o livro sobre sua história um exagero. Eric e Goran brincam que até teatros encenam seus feitos. Loki pergunta por Levi, e Eric diz que ela quer vê-lo, mas tem deveres na catedral. Eles discutem a proteção do sangue do Serafol, e Eric garante que a galinha estará segura no palácio. Discutem o plano contra os vampiros. Loki quer usar o clã de Cia para distrair os Lordes, dando chance ao clã de atacar os Lordes Supremos. Eric e Goran acham perigoso, e sugerem que Loki enfrente o Lorde Supremo. Goran teme baixas no clã de Cia, mas ela diz que estão prontos para morrer. Eric e Goran não podem ceder homens, pois vampiros hipnotizam humanos. Cia diz que humanos mordidos ficam fortes, mas feras como ela os detectam. Enquanto isso, Chalice vigia a galinha mágica brincando com Charlotte e Mary. Ela pensa no que Loki disse sobre precisar de alguém para proteger a galinha e percebe que ele só disse isso para mantê-la a salvo, sabendo que ela ainda é uma aventureira de rank F e atrapalharia, apesar de se chamar de aprendiz de Loki. De repente, as meninas notam algo brilhando atrás de Chalice, e de lá surgem 3 vampiros de baixo nível. Quando tentam fugir, não conseguem abrir a porta, sem saber que a empregada estava por trás disso, agindo como uma agente secreta. Chalice reavalia a situação, imaginando se consegue enfrentar 3 vampiros de uma vez. Ao buscar sua espada, percebe que ela não está lá, ficando sem nenhuma arma. Ela improvisa rapidamente e pega um castiçal para usar como arma, determinada a não deixar os vampiros chegarem às meninas e à galinha. O vampiro ataca e Chalice luta contra eles, avançando até mesmo às cegas quando tentam hipnotizá-la, mas eles se mostram fortes demais, quebrando o castiçal ao meio e forçando-a a jogá-lo neles. Ela protege as meninas dos vampiros, mas, naquele momento, algo os lança para longe. Loki aparece, elogia sua aprendiz por resistir e diz que assumirá a luta.
Não esqueçam de acompanhar os próximos episódios e comentem qual é o seu personagem favorito se estão animados para o próximo episódio.